Se você deseja iniciar na atividade de perícias judiciais ou começou a atuar recentemente nessa área, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos ao projeto de formação de profissionais para atuação na área de perícias judiciais. Esse é um vídeo de pré-aquecimento para a aula online que acontecerá dia 30 de junho às 20 horas, que é o lançamento da Rota de Peritos, um sistema de ensino desenvolvido por mim para a formação e capacitação de profissionais que desejam atuar na área de perícias judiciais, um segmento pouco explorado, onde há muita demanda. O Poder Judiciário precisa muito de profissionais nessas áreas, mas infelizmente não é um tipo de trabalho muito divulgado. Então eu te convido a participar dessa aula online e para se inscrever você pode clicar no link da bio, caso você esteja no Instagram, ou no link abaixo, caso você esteja nas demais redes sociais. Lembrando que somente os inscritos poderão participar desse evento online. Eu te aguardo lá. Aqui eu compartilho com você conhecimentos, estratégias para que você se capacite para atuar como perito judicial. O sistema de ensino que eu desenvolvi, chamado a Rota de Peritos, compreende não só a parte teórica, como videoaulas e também a parte de mentorias individualizadas. Os sistemas de ensino que existem no mercado geralmente são cursos muito teóricos, aonde o aluno sequer conhece o expert que desenvolveu aquele curso, não tem acesso a esse expert e não consegue assim tirar suas dúvidas ou se aprofundar nos assuntos relacionados às perícias judiciais. O que diferencia a Rota de Peritos dos demais métodos de ensino é, além de ter um acervo teórico, um acervo da parte de ritos relacionados às perícias, abordando todas as fases processuais, toda a parte conceitual e tudo que é inerente a um processo judicial, para qualquer que seja a profissão do profissional, nós temos as mentorias individualizadas, agendadas diretamente comigo. Então você que pretende se aprofundar nessa área de perícias judiciais e que, porventura, vier a conhecer a Rota de Peritos e estudar conosco, terá as mentorias agendadas diretamente comigo e esse será o nosso diferencial, pois eu vou te pegar desde o início, desde o seu cadastro no site do Tribunal de Justiça até suas primeiras nomeações, de forma que você vai poder entrar nessa atividade sem nenhum tipo de dificuldade, porque terá o amparo de um expert ao seu lado do começo ao fim, da estaca zero até suas primeiras nomeações. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Assunção, engenheiro civil, especialista em avaliações de imóveis e perícias de engenharia. Eu atuo como perito judicial e extrajudicial há 23 anos. O objetivo de criar a Rota de Peritos foi diretamente relacionado aos questionamentos que eu tinha rotineiramente, principalmente no LinkedIn, onde colegas me perguntavam como fazer para se tornar perito judicial. Pensando em responder a todos esses colegas que desejavam entrar na atividade de perícias judiciais, uma atividade tão pouco conhecida, eu comecei a produzir conteúdo para compartilhar com esses colegas. A partir de um determinado momento, eu organizei esse conteúdo, inseri também outras informações e otimizei todo esse conceito de perícias judiciais, abrangendo toda a parte conceitual, prazos, legislações, ritos processuais, e criei a Rota de Peritos. Essa foi a ideia da criação da Rota de Peritos. Auxiliar profissionais que desejam entrar nesse segmento, mas que sequer sabem qual é o caminho para se entrar nesse segmento. Pois a atividade de perito judicial, durante muitos anos, foi uma atividade que não havia divulgação, os profissionais sequer sabiam
da existência dessa atividade e os poucos profissionais que existiam no mercado não compartilhavam desse conhecimento com quem queria entrar no segmento, porque essa profissão era vista com muito glamour e quem estava na profissão geralmente estava porque era amigo de algum juiz. Com a mudança do Código de Processo Civil em 2015, se tornou obrigatório que os profissionais que queiram atuar na área de perícias judiciais se cadastrem no site do Tribunal de Justiça. Assim, houve uma abertura para que os profissionais se inserissem no mercado. E nós temos uma demanda de mais de 70 milhões de processos pendentes no judiciário, muitos deles dependendo da atuação de peritos judiciais, nas mais diversas atividades, como engenharia, arquitetura, medicina, odontologia, fisioterapia, contabilidade, economia, administração e muitas outras atividades profissionais. Dessa forma, eu te digo que atuar como perito judicial é uma excelente atividade que você pode fazer em paralelo com a sua atividade atual e que no futuro, dependendo da demanda que você tiver, ela poderá se transformar numa atividade principal. Então, vamos direto ao tema de hoje. O tema de hoje é os 5 principais erros que os peritos judiciais cometem no início da atividade. Se você já iniciou na atividade de perícias judiciais ou pretende iniciar, é importante que você assista esse vídeo e saiba quais são esses erros. Eu elenquei aqui 5 erros, e existem inúmeros, mas eu coloquei aqui os 5 principais erros que não devemos cometer para que tenhamos sucesso no início da nossa vida profissional como peritos judiciais. Essas dúvidas, esses erros cometidos inicialmente pelos peritos, são muito comuns. Por isso eu os selecionei. Porque, muito provavelmente, se você já não cometeu um desses erros, você possivelmente cometerá. Então, se você assistir esse vídeo integralmente, possivelmente você se resguardará e não cometerá esses erros. Agora, se você já atua como perito judicial, se você já passou dessa fase inicial, ou se você se sente completamente preparado na sua atuação como perito judicial, esse vídeo realmente é desnecessário para você. Mas, ainda assim, se você quiser prestigiar esse vídeo para perceber se você cometeu um desses erros, você também está convidado a assistir esse vídeo até o fim. Ter conhecimento dos assuntos relacionados a perícias, saber por qual motivo um perito judicial é contratado, entender quais são as rotinas de um processo, quais são as etapas processuais, em que momento o perito se insere no processo judicial, de que forma o perito é acionado, de que forma o perito aceita ou não aceita a sua nomeação, como o perito faz para cobrar os honorários, como ele vai mensurar os honorários, as horas trabalhadas, quais são os prazos, de que forma apresentar o laudo pericial. Todas essas etapas devem ser familiares para quem atua como perito judicial. É importante que você se familiarize com essas questões para que você se posicione, para que você saiba aonde está, para que você se situe. Pois se você não sabe sequer onde você está, você não chegará a lugar algum. Então é importante que você tenha conhecimento de todas essas questões que eu coloquei aqui, para que você possa fazer o seu trabalho com maestria, para que você possa entender o que está sendo pedido a você e você possa devolver em forma de trabalho, em forma de laudo, a sua colocação no processo, para que você possa se pronunciar no processo, por escrito, através de um laudo, para que o juiz possa fundamentar a sentença dele, baseado nas suas colocações técnicas, no seu laudo pericial. Então é importante que você
se familiarize com todas essas questões aqui colocadas, para que você tenha um ponto de partida, você saiba em que consiste o seu trabalho como perito judicial. É importante que você consiga se situar, saber o que é pedido para você dentro de um processo judicial ao você ser nomeado. É importante você saber aonde você está e saber aonde você precisa chegar. Entender qual é o seu papel dentro do processo, entender o que o magistrado te pede e de que forma você vai realizar esse trabalho e apresentá-lo. Você tem que conhecer toda essa rotina. Você tem que saber a respeito de prazos, a respeito de elaboração de petições, a respeito de agendamento de vistoria e também a respeito de elaboração do laudo pericial. Eu percebo que nem todos os profissionais têm essa visão de quais são as necessidades e de como eles vão atender a essas necessidades do Poder Judiciário. Eu vejo que isso acontece por falta de capacitação, principalmente. Então, o item número 1 dos erros cometidos pelos peritos judiciais iniciantes, o item número 1, eu vou colocar aqui para vocês, que é a falta de capacitação. O principal erro dos peritos judiciais iniciantes, ou aqueles até que já iniciaram, é a falta de capacitação. Eu não digo aqui a falta de capacitação profissional, pois para se cadastrar no site do Tribunal de Justiça, você precisou colocar o seu diploma. Quer seja você um dentista, um médico, um engenheiro, um contador, um educador físico, você colocou no site do Tribunal de Justiça o seu diploma, além de demais documentações. Isso te possibilitou o cadastro no site, mas a capacitação que eu falo aqui é uma capacitação específica como perito judicial, não é a sua qualificação profissional. Para que você possa iniciar na atuação como perito judicial, você tem que aprender quais são as rotinas processuais, quais são os prazos, como se faz um agendamento, como se elabora um laudo, uma série de questões também relacionadas a legislações que são inerentes às perícias judiciais. Então, quando eu falo a capacitação profissional, é nesse sentido, de você se capacitar para desenvolver os trabalhos. Como você pode fazer para se capacitar a isso? Estudar especificamente esse assunto. Quero deixar bem claro aqui que para você se cadastrar não é obrigatório que você tenha pós-graduação, mestrado, doutorado ou cursos específicos. Isso não é uma exigência. Quem já se cadastrou no site do Tribunal de Justiça sabe que isso não é uma exigência, salvo no estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que existe uma obrigatoriedade de ter um curso. Mas nos demais estados, isso não é obrigatório. Algumas empresas vendem esse discurso de obrigatoriedade para poder se promoverem no mercado, mas de fato não é obrigatório que você tenha um curso de capacitação. Mas o que eu digo aqui é que é interessante que você tenha um curso de capacitação como perito judicial, pois o curso de capacitação como perito judicial vai te oferecer fundamentos para que você atue. Vai te dar a parte teórica, vai te dar a parte conceitual, vai te ensinar a respeito de prazos, de modelos de petições, de técnicas e redação de laudos, legislações e muitos assuntos que são inerentes a perícias judiciais. Porque, por mais que você seja capacitado na sua área de atuação, quando você for nomeado perito judicial, se você não estiver familiarizado com as questões específicas das perícias judiciais que eu acabei de citar, você não consegue dar o primeiro passo sequer, que seria a aceitação
da sua incumbência. Você não saberá que você precisa fazer uma petição para aceitar a sua nomeação, você não saberá que você precisa estimar os honorários, você não saberá em que prazo você precisa se pronunciar. Então, essa capacitação que eu digo que os peritos judiciais não se preocupam, eu acho que é o primeiro erro. Eu acho não, eu tenho certeza que é o erro número 1. Erro número 1 dos peritos judiciais iniciantes. Não se capacitarem para o exercício da função. Não fazerem um curso específico de perícias judiciais. Tentarem por conta própria e depois acabam ficando perdidos ou até conseguem se tiver alguém que estenda a mão e os auxiliem. Do contrário, ficam perdidos e isso não é bom, porque você vai perder prazos, você vai acabar perdendo a chance que você teve na nomeação e conforme for, nunca mais até será nomeado. Então, não deixe de se capacitar. O erro número 2, cometido pelos peritos iniciantes, é cadastro deficiente. Você sabe que para atuar como perito judicial, a partir da atualização do novo Código de Processo Civil em 2015, se tornou obrigatório que você faça um cadastro no site do Tribunal de Justiça, do seu estado ou do estado em que você vai atuar como perito judicial. Para se cadastrar no site do Tribunal de Justiça, é necessário que você separe alguns documentos e insira essa documentação no site do Tribunal de Justiça. Para quem ainda não fez isso, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo como se cadastrar no site do Tribunal de Justiça. O vídeo se chama Cadastro de Peritos. Depois você pode dar uma olhada lá. Então, voltando ao cadastro, existe uma parte muito importante do cadastro, que é a redação da sua biografia profissional. Você vai colocar na sua biografia profissional quais foram suas vivências profissionais, sua formação profissional, em que empresas você trabalhou, que projetos você desenvolveu. Ou seja, ali é uma síntese da sua vida profissional. Essa síntese é importantíssima porque é esse texto que vai vender a sua imagem para o juiz. Ao ler esse texto, o juiz vai ou não decidir por nomear você como perito judicial. Daí a importância desse texto ser muito bem redigido, desse texto ser assertivo, desse texto ser objetivo. O que nós percebemos é que muitas vezes os profissionais não são nomeados e um dos motivos é pela redação deficiente da biografia profissional. Uma redação com erros de português, uma redação com erros de acentuação, de concordância, uma redação confusa, sem objetividade, sem nexo. Aquela redação que, ao ler, o juiz já vai te eliminar. Porque se você não foi capaz de fazer uma biografia com uma boa escrita, com objetividade, com clareza, se você sequer foi capaz de preencher a sua biografia de uma forma assertiva no site do Tribunal de Justiça, se você sequer foi capaz de ter um capricho, um zelo de escrever de uma forma exemplar a seu respeito, o magistrado não vai acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa, que você é capaz de redigir um laudo com excelência. Se você não foi capaz de fazer um texto que tem como limite 2.048 caracteres, o magistrado não vai acreditar, por mais que você tenha uma boa formação profissional, ele não vai acreditar que você será um bom perito. Porque o produto final do trabalho do perito é o laudo. E o laudo geralmente é extenso. Se você não conseguiu escrever com excelência poucas linhas para vender a sua imagem para o juiz, você mesmo vai se eliminar, você mesmo vai causar
a restrição do seu nome na nomeação. Então, a culpa não é do magistrado. A culpa é de um texto deficiente no cadastro. Outro problema que pode ocasionar atraso na sua nomeação será a deficiência na descrição das atividades que você pode exercer. Você, ao escolher a sua área de atuação, você tem ali uma série de atividades que você se propõe a fazer. Por exemplo, como engenheiro civil, eu posso me propor a avaliar imóveis, eu posso me propor a fazer laudos de avaliações estruturais. Um outro problema também que acontece ao se cadastrar é você não detalhar as atividades que você está apto a realizar. Dependendo da profissão que você tem, você vai verificar que existem, atrelado à sua profissão, diversas atividades que você poderá elencar como atividades inerentes à sua atividade como perito. Então você tem que buscar ali essas atividades e selecioná-las para que o magistrado, ao analisar não só a sua biografia, ao analisar o seu perfil, ele vai verificar que dentre aquelas atividades, a que ele necessita, você está apto a fazê-la. Por exemplo, como engenheiro civil, uma das atividades que eu coloquei no meu cadastro é avaliações de imóveis. Então, se eu não seleciono essa atividade, eu já causo uma restrição na seleção do meu perfil como perito judicial. Outro ponto importante também é determinar qual a área de atuação, qual o local de atuação. Quando você faz o cadastro, você faz a inserção da documentação, você coloca a sua biografia, você seleciona as atividades que você desenvolve e também você seleciona as áreas em que você pretende atuar no que se refere às varas cíveis, às varas trabalhistas, aos fóruns. Então você tem que selecionar ali qual é a cidade que você vai atuar, ou quais são as cidades que você vai atuar, e selecionar em cada uma dessas cidades quais são os fóruns que você pretende atuar. Então é importante você verificar todas essas informações que eu coloquei, documentações, assertividade na descrição da biografia, assertividade na descrição das atividades a serem exercidas e aos locais de trabalho. Você tem que prestar atenção nesses 4 tópicos para que você possa calibrar o seu cadastro, para que você possa deixá-lo redondo, para que você possa otimizar e dessa forma poder potencializar a sua nomeação pelo juiz. Caso fique muito falho o seu cadastro, você poderá ter alguma dificuldade para ser nomeado. Por quê? Os profissionais que fizeram o cadastro com excelência e que souberam ser objetivos e conseguiram atrair a atenção do magistrado serão os primeiros profissionais a serem nomeados. Se você não se preocupar em fazer um cadastro muito bem feito, provavelmente você vai ter problemas na nomeação. Então, o segundo maior erro dos peritos judiciais iniciantes: não fazer um bom cadastro. Isso poderá limitar o seu número de atuação, o seu número de nomeações, ou isso poderá até não gerar nomeações para você. Então, fazer um excelente cadastro é fundamental. O terceiro maior erro dos profissionais que iniciam na área de perícias judiciais é acreditar que o simples fato de estarem cadastrados no site do Tribunal de Justiça já basta. Eu sempre comento que o fato de você estar cadastrado no site do Tribunal de Justiça não quer dizer que você é perito. Quer dizer que você é um profissional que faz parte de um banco de dados que poderá te levar a ser nomeado perito judicial numa determinada ação. Você será perito judicial a
partir do momento que você for nomeado. Lembrando que você é perito judicial numa ação específica. Você não é perito judicial eternamente. Você não vai ter um cargo de perito judicial. Você não vai ter um emprego de perito judicial. Você é perito judicial pontualmente, especificamente em algum caso, ou em vários casos, caso você esteja atuando paralelamente em vários casos. Mas voltando à questão de acreditar que basta estar cadastrado, se você acreditar que basta estar cadastrado para você ser nomeado, você vai perceber ao longo do tempo que essas nomeações nem sempre chegarão. Muitas vezes chegarão sim, mas não no volume pretendido ou no volume que você gostaria de ter, um volume de trabalho grande. Para que essas nomeações sejam potencializadas, a sugestão é que você visite os juízes, que você vá até os juízes, você leve um seu currículo e um cartão de apresentação. Eu comento aqui em outros vídeos que o currículo o magistrado geralmente vai descartar, porque hoje ninguém mais guarda papel, é tudo digitalizado, mesmo os processos judiciais mais recentes. Mas o currículo serve para, nesse contato com o magistrado, ele passar uma vista ali no papel e eventualmente provocar ali um diálogo com você. Ele vai fazer alguma pergunta da sua área de atuação, do seu tempo de atuação. Então isso vai abrir um diálogo que também é um diálogo breve. O importante é você deixar o cartão com o juiz, porque o cartão geralmente as pessoas guardam. O cartão serve como uma consulta rápida. Então a sugestão que eu dou aqui é que sejam feitas as visitações aos juízes. Outro ponto importante é que isso estreita o relacionamento entre o perito e o magistrado. Se você tem o hábito de visitar os juízes, e se isso vira uma rotina, você vai perceber que isso vai potencializar as suas nomeações. Você vai ser nomeado em muitos mais casos. Então, dê uma atenção especial a fazer essas visitações. O terceiro maior erro dos peritos iniciantes é acreditar que o simples fato de estarem cadastrados no site do Tribunal de Justiça seria suficiente. Não é suficiente. É importante que você faça as visitações para potencializar suas nomeações. O quarto maior erro dos peritos iniciantes, dos profissionais que iniciam na atividade de perícias judiciais, é não se preparar para a primeira nomeação. Ainda que o profissional tenha feito um curso de capacitação, tenha feito um excelente cadastro, tenha feito visitações, de repente chega o dia da primeira nomeação, o tão esperado dia da primeira nomeação, que vai implicar num sentimento de euforia. Você vai receber a primeira nomeação através de uma notificação, você vai ficar muito eufórico, vai falar para as pessoas próximas que você foi nomeado, você tanto queria aquela nomeação, mas de repente vem aquele sentimento estranho e você a princípio não sabe identificar o porquê você está se sentindo daquela forma, e quando você cai em si você percebe que aquela angústia em que se transformou a sua euforia nada mais é do que um grande sentimento de insegurança. E esse sentimento de insegurança, ele ocorre porque você percebe que está despreparado. Você percebe que você não se preparou para essa primeira nomeação. O que é se preparar para essa primeira nomeação? É saber os passos iniciais que você tem que dar quando nomeado pela primeira vez. Então, se você não se capacitou, você não estudou, você não aprendeu quais são esses passos. Por isso que você está com essa sensação de angústia. Para que você possa entender melhor essa situação e você não se sinta assim,
para que você se prepare para a primeira nomeação, você tem que saber qual é o prazo que você tem para se manifestar a respeito da aceitação ou não da sua nomeação. Você tem que saber redigir uma petição formalizando a sua aceitação. Você tem que saber estimar os seus honorários e também fazer uma petição de estimativa de honorários. Você tem que saber como analisar o processo. Tem que saber como agendar a perícia. Qual o prazo que você tem para agendamento da perícia? Você tem que saber como fazer a vistoria ou a perícia, como lidar com as partes, como elaborar o laudo, qual o prazo de entrega de laudo, como responder aos quesitos, como responder às solicitações e esclarecimentos colocados pelo magistrado, saber quando você vai receber e como você vai receber. Todas essas informações, elas irão aflorar na sua mente quando você tiver a primeira nomeação. E você sentirá angústia caso você não esteja preparado. Então, o quarto maior erro dos profissionais que iniciam na atividade de perícias judiciais é não se preparar para a primeira nomeação. O quinto maior erro cometido pelos profissionais que iniciam na atividade de perícias judiciais é acreditar que pode apresentar um trabalho razoável, que você pode apresentar um trabalho mediano. Lembrando que o juiz é um profissional altamente qualificado na área de direito e que, por ser um profissional de elite no segmento dele, no segmento de direito, ele busca profissionais também qualificados. O juiz de direito, ao nomear um perito judicial, ele supõe que aquele profissional que ele está nomeando é capacitado a desenvolver a atividade a que se propôs. Se você se cadastrou como auxiliar de justiça para exercer a função de perito judicial, o juiz presume que você é qualificado para fazê-lo. O juiz acredita em você. O juiz te deu aquele voto de confiança que tanto você buscou e te nomeou como perito judicial. Então, o mínimo que você deveria fazer é ter excelência no desenvolvimento do seu trabalho. Não perder prazos, saber todas as rotinas e todas as atividades que você vai ter que exercer, saber o que o magistrado espera de você, cumprir com excelência a sua função, cumprir com excelência a redação do laudo pericial, ter objetividade, ter clareza, não fazer aquele laudo pericial poluído, aquele laudo pericial inconclusivo. Você tem que mostrar que você é perito de verdade, que você é um expert no assunto, que você domina o assunto. Você saber escrever, saber fazer um texto com organização, isso é o básico. Se você não sabe escrever, se você não sabe redigir, se você faz redação cheio de erros em português, você sequer deveria ter se graduado, quanto mais atuar como perito judicial. Tenha certeza que se você fizer um trabalho com excelência, as nomeações continuarão a acontecer. Agora, se você fizer um trabalho ruim, sem objetividade, sem clareza, mal redigido, cheio de erros de português, um trabalho inconclusivo, você vai ser nomeado uma vez só. Então, o quinto maior erro dos profissionais que iniciam na atividade de perícias judiciais é acreditar que podem apresentar um trabalho mediano, apresentar um trabalho sem excelência. Eu digo que você precisa apresentar um trabalho excelente
e que cada vez que você elabore um laudo, que você se supere. Isso é o que o magistrado espera de você. Vou deixar para vocês algumas dicas a respeito do que você precisa saber para atuar na área de perícias judiciais. Primeira dica: procure se capacitar. Se capacite. Procure um curso específico sobre perícias judiciais para que você possa aprender os conceitos das perícias judiciais, para que você possa aprender os prazos relacionados às perícias judiciais, elaboração de petições, agendamentos de vistorias, elaboração de laudos periciais, legislações, ou seja, todas as questões relacionadas ao rito processual. Tudo que você precisa saber para atuar dentro de um processo judicial. Por mais que você seja um profissional altamente qualificado na sua área, você precisa aprender o que é específico de perícias judiciais. E você vai aprender questões específicas de perícias judiciais se você procurar um curso específico de perícias judiciais. Então, essa é a primeira dica. Se qualifique, faça um curso específico de perícias judiciais. Isso é um investimento não só financeiro, mas também um investimento de tempo, mas que te trará resultado logo na primeira nomeação. A segunda dica é que você faça o cadastro no site do Tribunal de Justiça, dando uma atenção especial à redação da sua biografia. Além de fazer os ajustes relacionados à área de atuação e aos locais de atuação, é imprescindível que você faça uma redação impecável na sua biografia profissional, que você coloque ali a sua formação, as suas qualificações, os projetos que você desenvolveu, as empresas que você trabalhou, ou seja, que você consiga sintetizar em até 2048 caracteres todas as informações relacionadas à sua vida profissional, de forma que esse seu texto seduza o magistrado, que cause uma boa impressão ao magistrado, que o magistrado, ao ler o seu perfil, ele entenda que você é o melhor profissional que ele poderá selecionar para aquela atividade que ele está procurando. E para você causar essa impressão, essa sensação ao juiz, você precisa fazer um texto muito bem elaborado. Faça o texto, submeta esse texto à apreciação de algum colega seu, ou de um professor, ou de algum amigo, mas procure fazer um excelente texto e só coloque na sua inscrição, só coloque esse texto no seu cadastro quando você tiver a real certeza de que é o melhor texto que você poderia fazer. Esse é o texto que vai causar a sua nomeação. A terceira dica para potencializar suas nomeações é que você faça as visitações aos fóruns. Eu comento que as visitações são mais bem-vindas no período da tarde, que é o período em que o juiz geralmente já despachou e ele tem ali algumas janelas que poderá conceder a você uma oportunidade de se apresentar. Para isso, você tem que se dirigir ao fórum, procurar a pessoa que assessora o juiz no gabinete dele, se apresentar como perito, dizer que gostaria de conversar com o magistrado, se apresentar como perito, e entregar um currículo, entregar um cartão. A pessoa vai perguntar, logicamente, se você já é cadastrado no site do Tribunal de Justiça, você confirma, mas diz que ainda assim você gostaria de se apresentar ao magistrado. Com certeza, se ele tiver disponibilidade, vai te receber. E essa é uma excelente oportunidade que você tem de estreitar um relacionamento com o juiz e certamente numa oportunidade de nomeação ele vai lembrar de você, porque é mais fácil ele lembrar
de uma boa impressão que você causou fazendo essa visita, do que ele nomear alguma pessoa desconhecida que sequer ele teve contato. Então, se você conseguir fazer regularmente essas visitas aos magistrados, você vai potencializar as suas nomeações, você vai ter um volume de nomeações muito maior. A quarta dica é que você esteja preparado para a sua primeira nomeação. Você não pode fazer tudo certo e, na hora de fazer o seu primeiro caso, na sua primeira nomeação, você espanar, você sequer saber qual é a atividade, qual é o que se espera de você. É a mesma coisa você estar num jogo, fazer tudo certo e de repente tá na marca do pênalti lá e não conseguir chutar no gol. Isso, se isso chegar a esse ponto, o erro é seu. Se você não se capacitar, se você chegar ao ponto de se cadastrar, ser nomeado, chega o dia da sua nomeação, você não sabe quais são os passos fundamentais que você tem que dar para seguir adiante, vai bater um desespero. Nem sempre vai haver alguém que vai te estender a mão. Não que a pessoa não queira, mas às vezes você pode não achar alguém disponível naquele momento para te auxiliar. Então não se pode esperar que chegue esse momento. Esse momento chegará. A partir do momento que você se cadastrou, com certeza, em algum momento você vai ser nomeado. Nem que seja numa ação de justiça gratuita. Mas ainda assim você tem que estar preparado. Então a dica é: não deixe para se preparar no momento em que você foi nomeado. Você já tem que estar preparado. O magistrado, quando te nomeou, ele presumiu que você é um especialista num determinado assunto. Ele presumiu que você é capacitado. Ele presumiu que você é um perito. Então, não decepcione. Se prepare antes. Não deixe para se preparar na última hora. A quinta dica é: faça um trabalho com excelência. Desde as suas nomeações, desde as suas petições iniciais, na aceitação, na elaboração da petição de honorários, em todas as suas comunicações, em todos os seus contatos, tenha excelência em tudo que você faz, tenha excelência nas redações das petições, tenha excelência nas tratativas com as partes, tenha excelência na sua comunicação, tenha excelência na condução das diligências, tenha excelência na redação do seu laudo, cumpra com prazos, tenha excelência na resposta aos quesitos e aos questionamentos que eventualmente sejam feitos pelas partes. Tenha excelência em tudo que você faz. Dessa forma, o juiz vai ter certeza que está tratando com um profissional altamente qualificado. Não só profissionalmente, mas um profissional que entende os ritos processuais, as etapas processuais, as linguagens do direito. Se você conseguir fazer um trabalho excelente, certamente esse magistrado, quando precisar de um expert na sua área, vai lembrar de você. Quando você contrata alguém e você gosta muito do trabalho daquela pessoa, você geralmente não muda de prestador de serviço. Você geralmente busca sempre aquele prestador de serviço. Na nossa vida particular é assim. Se você tem um excelente médico, você sempre volta àquele médico. Se você tem um excelente cabeleireiro, você só quer cortar o cabelo com aquele cabeleireiro. Se você tem um excelente dentista, você só quer ser atendido por aquele dentista. Se você tem um excelente marceneiro, você sempre vai querer fazer os seus móveis com aquele marceneiro. Da mesma forma, o magistrado. Se você atuar com excelência na sua área específica e ele gostar, sempre a tendência será que ele nomeie você nos casos que caírem na mão dele.
Então, tenha excelência no trabalho que você desenvolve. E para finalizar, a dica que eu dou é que você tenha um mentor para te auxiliar nos primeiros casos. Um mentor que possa te orientar desde o seu cadastro, sua primeira nomeação, comentar com você quais são os passos. Nem sempre o que você aprendeu na teoria irá se realizar daquela forma. Às vezes tem coisas inesperadas que só quem já vivenciou vai poder te ensinar ou te alertar situações, às vezes até situações que ocorrem nas vistorias, contatos com as partes, pequenos atritos, como sair dessas situações. Então, quando você tem um mentor, ele vai te transmitir muita segurança, porque quando você for fazer os seus casos iniciais, você já vai estar preparado por esse profissional. Esse profissional poderá ser um professor seu, poderá ser um colega que tenha mais experiência no assunto, que já tenha atuado em perícias judiciais. Você vai conversar com essas pessoas e se preparar, além daquela bagagem teórica que você está buscando, da capacitação que eu comentei, procure ter um mentor. Isso vai acrescentar muito e vai te trazer muita segurança na sua atuação. É isso aí, pessoal. Eu acredito que conseguimos passar nesse vídeo quais são os 5 principais erros cometidos pelos peritos iniciais que estão no início da atividade. Se você se precaver quanto a esses erros, você não irá cometê-los. Com isso, você vai ganhar tempo e você também vai ganhar dinheiro, porque você vai deixar de perder tempo e de perder oportunidades. Então, não cometa esses erros. Existem outros erros, mas eu separei aqui os principais, do meu ponto de vista. Eu acredito que é interessante que você tenha em mente quais são esses erros e o que você deve fazer para se afastar deles. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui faz parte do aquecimento do evento A Rota de Peritos, que acontecerá dia 30 de junho, às 20 horas. A Rota de Peritos é um sistema onde eu ensino profissionais que desejam atuar como peritos judiciais e capacito esses profissionais para atuarem como peritos judiciais. Se você deseja participar desse evento, é necessário que você clique no link da bio, se você estiver no Instagram, ou clique no link abaixo, se você estiver nas demais redes sociais. Então eu deixo aqui o convite, espero você lá, dia 30 de junho, às 20 horas, a Rota de Peritos. Vou apresentar para você essa aula online que estamos preparando com muito carinho. Tem muito conteúdo interessante lá. Não deixe de participar e se você gostou, comente. Roberto, eu fiquei até o fim do vídeo. Se você gostou muito, compartilhe com seus amigos. Convide todos os seus amigos que eventualmente se interessam por perícias judiciais a participar conosco dessa aula online dia 30 de junho às 20 horas. Até lá!